Boa noite, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no canal Senol Mensageiros de Luz para mais uma aula, né, do ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita, e nós estamos hoje falando das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando das leis naturais e as leis morais que regem o equilíbrio de todos os lugares habitados, né? Nós sabemos que para ter uma sociedade sadia, saudável, esta sociedade tem que ser regida por leis. E todas as leis morais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos é justamente para isso, para que a gente aprenda a viver em sociedade, respeitando o espaço das pessoas, dos seres, dos animais, da sociedade como um todo, né? Como todos os seres vivos, e também o habitat que a gente habita, né? Nos dado por Deus. Então, as leis, quando a gente estuda as leis de Deus, as leis morais, a gente está apto a viver em harmonia com os nossos irmãos, sejam eles quem forem. E hoje nós vamos estudar a lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direitos naturais. O sentimento de justiça foi posto no coração do homem por Deus. O progresso moral o desenvolve, mas não o dá. No homem, o sentimento de justiça está misturado com as paixões que o alteram. A gente vai dosar esta justiça com os nossos interesses, com os nossos desejos, com as nossas paixões. E isso, ela vai alterar o sentido da justiça verdadeira, ou a justiça de Deus, né? Então, aqui nós estamos falando da justiça divina, daquela que não vai beneficiar um em detrimento de outro. Então, a justiça, ela está misturada, a justiça dos homens, misturada com as paixões, né, com os desejos que a alteram. Por isso mesmo, sendo a justiça uma lei da natureza, os homens a entendem de formas diversas, porque o sentido da justiça é divino, sempre vai ser divino. Mas os homens acabam criando os seus mecanismos de justiça embasado naquilo que está nos seus interesses, seja de um grupo, seja de um indivíduo, enfim, os seus prazeres, as suas paixões, elas vão delinear e vão moldar essa justiça, mesmo a gente sabendo que a justiça está na divindade. Foi Deus, né, que criou esse sentido em todos os seres para que exista mais harmonia entre os seres. Então, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso é a base da justiça, respeitar os direitos de todos. Se todos respeitassem os direitos uns dos outros, não haveria tantos problemas na face da Terra. O que acontece? As pessoas passam dos seus limites. Elas avançam o limite na qual não deveriam avançar e causam, então, uma série de problemas, uns para com os outros. Então, a justiça, ela vem equilibrar essas relações. Os direitos são determinados por duas coisas, né? A lei humana e a lei natural. Os direitos determinados pela lei humana regula algumas relações sociais apenas, né? Pois há muitos atos que só podem ser regulados pela própria consciência. E onde está esta consciência? Não está nesta acepção de Deus, de justiça divina? Porque muitos freios que acontecem no homem, né, está neste estalo de consciência que todos os seres possuem, para que os homens eles não percam o controle de si mesmo, né, e avancem o sinal a todo momento.
Quando acontece isso, este ser realmente ele é um ser fora dos limites, fora das leis, e precisa, então, ser enclausurado, muitas vezes presos, né, punido. Mas todos os seres, mesmo os piores, têm esse sentido justo em si, que está gravado na consciência. Por isso é uma lei natural. Está nos seres inteligentes da criação. O sentido de conservação, de preservação, tudo isso está na consciência gravado em nós. Mas o que acontece? Quando nós estamos fora da lei e quando nós estamos vivendo as nossas paixões, os nossos delírios, os nossos desvios, esta consciência que está gravada em nós, de justiça, ela acaba sendo apagada. E a gente dá vazão, dá luz mais àquilo que queremos através dos nossos desejos, prazeres, em detrimento desta justiça que está, muitas vezes, tentando nos tocar, né? Isso eu vou exemplificar, por exemplo, quando a gente faz alguma coisa errada, vocês podem ter certeza que a consciência vai acusar na mesma hora. Mesmo que a gente faça, que a gente descumpra uma lei divina, que a gente vá de encontro a esta lei, até mesmo da nossa sociedade humana aqui, nós vamos ter esse sentido aguçado, que é a consciência que está dizendo isso não é legal. Tu pode até fazer, tu vai te arrepender. É a nossa consciência trabalhando, falando para nós. E mesmo aqueles que deturpam a lei, que cometem crimes, cometem coisas erradas, que estão fora das leis dos homens e também das leis de Deus, mesmo esses seres, eles vão ser atormentados pela sua própria consciência. E o que vai fazer o alívio dessas sensações de desgosto, de depressão, o cumprimento desta lei, ou seja, pagar aquela dívida. Né? Por isso, quando a gente fala em pagar as dívidas, nas encarnações, por exemplo, ou a gente está espiando o passado, nós não estamos pagando nada para ninguém, meus irmãos. Nós estamos pagando o alívio da nossa consciência, porque esta consciência ela pesa tanto que ela vai. A única forma de nós nos equilibrarmos novamente é resolvendo aquela questão, pagando aquela dívida, né? Ou seja, se eu matei, eu tenho que pagar aquela pena, né? Ficar preso por um determinado momento, tempo, e isso vai apaziguando a minha consciência. E mesmo que eu me safe de qualquer dívida que eu tenha, né? Vamos colocar aí o jeitinho brasileiro, né? Mesmo que eu me safe da minha consciência, eu não me livro. Eu posso enganar qualquer pessoa, né? Mas a minha consciência, eu jamais vou enganar. Seguindo aqui. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo, ou seja, querer para os outros a mesma coisa que nós queremos para nós. Esse é o verdadeiro sentido da justiça. Essa é a base da justiça, segundo a lei natural. Não há guia mais seguro do que a própria consciência. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Ou seja, fazer aos outros o que a gente quer que façam para nós. Se eu estou fazendo alguma coisa para alguém e eu não sei se isso é bom ou ruim, se é certo ou errado, a gente faz essa pergunta: se fosse feito para mim isso que eu estou fazendo, seria bom para mim? É algo que vai me agradar? É algo que vai me deixar feliz? Ou é algo que vai me prejudicar, me desagradar? Se for algo que vai me prejudicar, então que eu não faça isso para os outros. Se vai doer
se vai prejudicar, se vai desequilibrar o outro, não façam. Então, essa é a medida que Jesus nos ensina para que a gente entenda o que é justo e o que não é justo. Ou seja, faça aos outros a mesma coisa que a gente quer que os outros nos façam. Com esta medida, nós vamos estar sempre dentro da justiça. O homem necessita viver em sociedade e, para isso, precisa respeitar os direitos de seus semelhantes. Como muitos homens não praticam a lei de justiça, isto causa as perturbações, confusões em que vive a sociedade humana. Ou seja, é por essas razões que nós vemos tantas coisas ruins, porque as pessoas não respeitam o espaço dos outros, né? Passam dos limites. Então, reconhecer o semelhante como igual em direitos e deveres é o limite do direito da lei de justiça. A superioridade só existe em relação à sabedoria e virtudes, mas todos têm os mesmos direitos. Nós todos temos os mesmos direitos de ir, de vir, de viver, de se alimentar, de, de ter condições de, de vivenciar esse mundo aqui. Por Deus, nós somos todos iguais. Não importa a situação que a gente viva, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós somos todos irmãos, vivendo experiências diferentes uns dos outros, mas todos são iguais perante Deus. Têm os mesmos direitos. A justiça de Deus é para todos. Não há um ser na face da terra que não esteja vinculado a essa justiça de Deus. O homem que praticar a lei da justiça em toda a sua pureza estará a exemplo de Jesus, praticando o amor ao próximo e a caridade. Terá o caráter do verdadeiro justo. Então, para ser justo, para nós sermos justos, por isso que a lei, né, que essa lei, última lei, que diz amor, justiça, amor e caridade. São predicados que andam junto, né? A lei de justiça, amor e caridade, eles andam juntos. Porque para te ter justiça, para te fazer justiça, é preciso que tu seja amoroso, que tu compreenda esta lei de amor como uma naturalidade do teu ser. Porque se tu não tiver amor, tu também não será justo. Tu vai pender para um lado ou para outro. Tu não vai existir justiça sem amor. Né? E quando tu tem justiça e amor junto, obrigatoriamente tu tem caridade, porque tu está fazendo a tua parte. Tu está pensando antes de agir, tu não está sendo injusto, tu não está sendo sectarista, tu não está atingindo apenas os teus interesses, tu está sendo usando o conceito da justiça, da amplitude. Então, tu está amando, tu está sendo caridoso e por esta razão tu faz justiça por onde tu anda. Então, é bem interessante a gente entender esses três braços juntos, né? Direito de propriedade. Vamos falar aqui dessa questão do direito de sociedade. O direito à vida é o primeiro do ser humano, né? Todos nós temos o direito de viver, primeiramente, né? Deus deu a condição de nós experimentarmos esta existência física, portanto, todos nós temos esse direito pleno de existir aqui na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, né? Por isso, não podemos atentar contra a vida de nossos semelhantes, sejam em que circunstâncias for. Ou seja, só Deus dá a vida. Só Ele pode finalizar esta existência.
nenhum outro ser tem o direito de eliminar a vida de quem quer que seja. Não é? Então, isso é bem claro na lei de Deus, na lei de amor, de justiça e de caridade. Durante sua existência, o homem trabalha e vai juntando o necessário para viver e para o seu repouso. Mas isso não pode ser feito de uma maneira egoísta. As coisas que nós conquistamos durante a vida, elas têm um propósito. Tudo que nós temos na vida, ela tem um propósito. Ou seja, a nossa vida inteira é feita de propósitos. Então, se nós estamos aqui, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa condição, é por um propósito, é por um projeto muito maior do que aquilo que a gente consegue compreender. Encontrar o nosso propósito de vida é uma missão de cada um, não é? Se sentir bem com a sua vida, com a sua família, com o seu espaço, fazer a diferença na sua família, fazer a diferença por onde a gente anda, é encontrar o propósito para a nossa vida, né? O que amealhamos durante nossa jornada terrena é uma propriedade legítima, a qual temos o direito de defender, mas devemos atentar para o detalhe de que somente é nossa propriedade legítima aquilo que adquirimos sem prejudicar ao próximo, usando muitas vezes de astúcias ou meios ilícitos para consegui-la. Quer dizer o quê? Que nós temos o direito de conquistar as coisas, de ter as nossas posses, os nossos bens. Isso não é pecado nenhum. A gente, né, trabalhar, adquirir as nossas coisas, desde que isso seja para o nosso benefício, benefício da nossa família, não egoisticamente, né, não juntar tesouros que a vida inteira a gente não vai conseguir gastar, não é? Mas nós temos o direito sobre as propriedades, sobre aquilo que a gente adquire, sobre os nossos objetos, sobre as nossas coisas. Nós temos esse direito adquirido desde que seja conquistado com o nosso suor, desde que isso não seja troca de barganha, de meios ilícitos, né? Desde que isso seja uma coisa saudável, não tem nenhum problema. Mas nós temos que compreender que tudo que nós ganhamos na vida do próprio Deus é para que a gente faça bom uso, não é? Não é para a nossa atingir apenas os nossos desejos e egoísmos. É para ser útil. Ser útil. Se a gente ganha uma casa confortável, é para que essa casa seja útil para a nossa família, né, para construir ali uma família saudável, uma família que tenha propósitos, que cumpra o seu dever na sociedade, não apenas para o nosso egoísmo, não é? Então, todas as coisas têm o seu propósito e a gente tem que encontrar esse propósito. As leis humanas são ainda muito imperfeitas e, portanto, sujeitas ainda a várias modificações, desenvolvendo-as cada vez de maneira a serem mais justas. Nós estamos construindo o nosso ser, assim como nós estamos construindo os meios de equilibrar a nossa sociedade. Nós estamos construindo. À medida que o homem evolui moralmente, intelectualmente, mais perfeita vai sendo também essas questões coletivas. Então, as leis dos homens ainda são muito precárias com relação às leis de Deus. Ainda muitos interesses, mas a gente caminha conforme aquilo que a gente consegue absorver. Então, nós devemos, portanto, muitas vezes consultar a nossa consciência a respeito do que é lícito ou não. Então, os exageros normalmente não são uma coisa boa. Ou seja, acumular, 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 acumular não é uma coisa legal. Se aquele acúmulo de fortuna, de dinheiro, seja lá o que for, não está servindo para auxiliar ninguém, é apenas um, um, uma mania minha, um vício, qual o sentido nisso?
Então, é nesse sentido que a gente tem que usar a consciência só um pouquinho. Nada que é exagerado é legal. Nós temos que ter equilíbrio nas coisas, até mesmo nas posses. Por isso que hoje existem tantos acumuladores. Vocês já ouviram falar nos acumuladores? Aqueles que acumulam tudo. Eles não conseguem se desfazer de nada, doar nada do que é seu. E aí, quando chega num certo momento na vida deles, eles não conseguem nem ter um espaço dentro de uma peça sem ter uma montoeira de coisas. Isso é uma doença, é um desequilíbrio, porque as pessoas não precisam de coisas e coisas e coisas e coisas para viver. Nós precisamos de pessoas para viver. Nós necessitamos de pessoas. Isso sim, acumulamos então sentimentos com as pessoas, fraternidade, amizade, né? Não coisas, porque as coisas, elas têm que nos servir de alguma maneira, nos dar conforto, nos dar um pouco de alegria, nada mais. Não podemos viver a nossa vida em função de acumular coisas, de comprar coisas, de ter bens, de ter posses. Não. O nosso objetivo maior é viver a vida com aqueles que estão conosco. Então, nada de que é fora do equilíbrio é legal. Né? É legal adquirir coisas, comprar coisas, ter posse. É legal, porque em certo nível causa um bem-estar. Agora, demasiadamente causa um mal. Né? Então, a gente tem que ter a nossa casinha, o nosso carrinho, a nossa televisão, as nossas coisas, tudo que a gente precisa para ser prático na vida, né? Viver as boas coisas que esta atualidade de hoje nos proporciona, não é? A internet, o telefone, enfim. Mas eu não preciso ter 10 telefones, por exemplo, não é? Estas coisas aí que a gente então vai adquirindo com equilíbrio, com justiça, com consciência. Consciência acima de tudo. Caridade, né, que é um outro braço desta lei. Caridade e amor ao próximo, que nós vamos estudar nos próximos slides. Né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Né? Então, para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito divino o animava. Então, nós temos aqui, quando se fala em caridade, nós temos o exemplo de Jesus, que foi um dos seres mais caridosos, né, que habitou na face da terra, mais amoroso. Eu sempre costumo dizer, né, que Jesus, quando foi crucificado, ele foi, primeiramente, humilhado das mais diversas maneiras, açoitado, foi tudo que ele tinha de dignidade foi abaixo, né, porque eles tentaram tirar a dignidade humana de Jesus. E muitos esperavam, né, naquela época, esperavam que esse Messias que vinha para salvar a humanidade fossem contra quem? Contra o poder daquela época, que eram os romanos, né? O, o poder que aquele povo judeu e toda aquela sociedade estava sendo imposto, que é o poder dos governantes maiores que ditavam as leis. Então, a, a, a casta que acreditava em Jesus acreditava que esse Messias ia ser um cara que guerreava, que batia de frente. E eles encontraram um Jesus totalmente ao contrário disso. E quando Jesus foi crucificado, muitos acreditavam que ele ia
expor aquele poder sobrenatural, né? Fazer alguma coisa contra aqueles líderes políticos e partidários e doutrinários daquela época, né? Fariseus e os próprios romanos, né? O próprio Pôncio Pilatos e todos aqueles seres que continham o poder, aqueles que acreditavam no Jesus, até os próprios discípulos, achavam que ele ia se rebelar contra esta sociedade e mostrar o seu poder. E Jesus não fez nada disso. Né? Pelo contrário, ele pregado na cruz, ele ergue nos seus últimos momentos os olhos para o céu e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Compreendendo Jesus a infantilidade daqueles seres, a falta de caráter, de amor, de sensibilidade que ainda existia naqueles seres ainda infantis espiritualmente falando. Então, o que nós, agora que já compreendemos a doutrina espírita, que já compreendemos a extensão da capacidade do Espírito de Jesus, o que nós podemos compreender hoje? Que jamais Jesus poderia se rebelar contra qualquer um que seja. Porque Jesus não tinha esse sentimento dentro de si. Ele não tinha ódio, ele não tinha mágoa, ele não tinha nenhum sentimento que pudesse tornar ele um tirano. Então, quem pensou que Jesus fosse se transformar num tirano, se enganou, porque Jesus não poderia ser um tirano. Ele era e é um espírito altíssimo. É como a gente amassar uma rosa. Nós vamos amassar uma rosa, pisar em cima da rosa, e nós vamos querer, porque a gente está maltratando ela, que ela exale um cheiro fétido. Não vamos conseguir, porque da rosa só vem cheiro gostoso, cheiro de rosas. Entende? A essência dessa rosa é rosa, não é esgoto. Então, Jesus não poderia emanar maldade, vingança, ódio para aquelas pessoas, mesmo que ele fosse, como foi, né? Trucidado. Ele não tinha como reagir diferente, porque ele era exatamente a essência da divindade, como diz aqui nosso slide. Jesus era a essência da divindade, era o exemplo da divindade. Então, nosso guia e modelo. Se ele era o nosso guia e modelo, nós jamais íamos ver uma atitude de Jesus que fosse fora das leis de Deus. Jesus matando, trucidando, xingando e fazendo todas as coisas ao contrário dessa lei, jamais. Então Jesus aguentou como Jesus, como um ser elevado, mesmo sofrendo, mesmo humilhado, ele só podia transmitir amor, porque era isso que ele tinha dentro dele. Não é? Então, meus irmãos, seguindo aqui na lei de caridade, né? Jesus é o nosso guia e modelo, né? No Evangelho de Jesus, nós temos todas as diretrizes morais para o aperfeiçoamento da humanidade. Ou seja, no Evangelho de Jesus, eu não estou aqui puxando o assado para o cristianismo, ok? Porque o cristianismo é uma das religiões na face da Terra. Eu estou falando do Cristo. Do Cristo. E todas as religiões que pregam a essência de Jesus, ou seja, o seu modelo, o seu caminho, a sua verdade, a sua justiça, está num bom caminho. Então, o Evangelho hoje, como sendo
um, um marco, né? O evangelho é um marco de direitos morais, né? Onde se a gente cumprir à risca aquilo que está para nós do evangelho, nós vamos com certeza nos transformar. Nós vamos encontrar aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio. Batei e abro-se-vos-á, ou seja, bate na porta da humildade, da caridade, do perdão, da justiça, do amor, que estas portas vão se abrir para nós. Não tem outro jeito. Né? Assim como se a gente bater na porta do crime, do vício, do ódio, da vingança, do orgulho, nós vamos encontrar também todas estas coisas latentes. Né? Benevolência para com todos. Ser bom. É o primeiro ponto aqui a se avaliar. Indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência, ou seja, compreender as imperfeições alheias, na medida que somos compreendidos, ou seja, nós também somos imperfeitos. E nós vamos, ao longo da nossa trajetória, precisar que alguém tenha indulgência conosco, porque nós não somos perfeitos. Em algum momento nós vamos errar, nós vamos ter que pedir perdão, e nós precisamos desse perdão. Nós precisamos que as pessoas também compreendam as nossas falhas. Não é? Então, ser bom, ter indulgência para com as imperfeições alheias, sabendo que nós também somos imperfeitos, e perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas. Compreender e entender que estamos todos no mesmo barco e daqui um pouco nós vamos errar com alguém e precisamos ter esse perdão, assim como a gente precisa perdoar aqueles que nos ofendem. Na mesma medida, né, lei de ação e reação, na mesma medida nós vamos entender que precisamos desse perdão. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, não é? Mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Já falamos muitas vezes, né, da caridade, né? A doutrina espírita fala muito, né? Fora da caridade não há salvação, sabemos disso. Mas a caridade ela não se restringe em dar alguma coisa, né? Dar dinheiro, dar esmola para alguém. Mas também se doar, né? Compreender, respeitar, ser caridoso, acima de tudo é ser bom, é compreender a situação do outro, ajudar como pode, né? E se não puder ajudar, pelo menos não atrapalha a vida daquele cidadão, daquele ser, já é uma forma de ser bom, mas tem N formas de sermos caridosos. E o primeiro passo é sermos bons, é sermos solidários. E tudo vem na sequência. No momento que a gente é bom, as coisas nos tocam naturalmente e a gente acaba agindo naturalmente no auxílio das pessoas que estão, principalmente aqueles que estão do nosso lado. Porque se tu é uma pessoa boa, se algum irmão chegar na tua frente e te pedindo alguma coisa, pelo menos uma palavra de bom, de amor, de paz, de esperança, tu vai dar para aquela pessoa. Então a gente primeiramente precisa ser bom e ter consciência de que somos parte desta vida e que somos pessoas que podemos influenciar na vida das pessoas. Nós podemos e devemos influenciar na vida das pessoas. Mas qual o primeiro passo para isso? É sermos bons, termos o coração tranquilo, né? Tirar as mágoas, tirar essas sementes ruins que nos agonizam e que nos trazem tantos maus sentimentos, né? Se a gente está bem com a gente mesmo, a gente está apto a ajudar.
a ser caridosos, a pensar um pouco mais nas outras pessoas da nossa volta e não tanto na gente, nos problemas da gente, né? E a gente acaba sendo um veículo de construção coletiva. Por que essas pessoas que são ícones, né, tipo Chico Xavier e outras pessoas que se destacaram por fazer grandes trabalhos, o primeiro predicado, a primeira característica desses seres é serem bons. Eles são bons. Então, as pessoas que se aproximam deles só podem tirar coisas boas dessa presença, porque eles, essencialmente, são pessoas boas. Então, se eles não tiverem nada para te dar, eles vão te dar um conselho, uma esperança, eles vão te dar um sorriso, porque esta é a primeira coisa que nós temos que aprender, a sermos benevolentes, não é? Ser indulgentes, porque temos a necessidade de indulgência. Nós temos que entender o problema dos outros, não ser coniventes, é diferente. A pessoa que erra, que não é ser conivente, mas compreender que assim como o fulano erra, eu também erro muito. Eu tenho a minha parcela de erro, porque eu sou imperfeito. E em algum momento na minha caminhada eu vou precisar que as pessoas sejam indulgentes comigo e não me critiquem o tempo todo pelas minhas imperfeições, não é mesmo? Às vezes a gente nem percebe que erra com as pessoas. A gente não percebe. A gente pensa na nossa visão ainda tapada que a gente é perfeito, mas muitas vezes nas nossas atitudes a gente deixa muito a desejar. E é nesses momentos que a gente precisa da indulgência das pessoas. Não é? Ah, o irmão Cláudio está num mau momento, talvez, né? E assim a gente vai indo. Então, a minha indulgência vai amenizar um pouco a imperfeição do outro, assim como a indulgência do outro vai amenizar um pouco a minha imperfeição. E assim a gente vai aprendendo a lidar com seres imperfeitos, né? Porque se não existisse essa indulgência na face da terra, meus irmãos, não se salvaria um. Ia ser a ponto de faca a todo momento, dentro da nossa casa, por exemplo. Quantas coisas a gente passa por cima, né? Por amor, por gostar muito de um filho, de um parente, de um irmão, de um avô, de uma avó. Mas quantas atitudes essas pessoas, às vezes, fazem que nos prejudicam, que nos magoam, né? Que são atitudes, muitas vezes, sem pensar, da própria personalidade. Mas a gente tem que ser indulgente, a gente tem que perseverar. E sempre que possível, tentar ajudar essas pessoas, né? Principalmente aqueles que cometem atitudes que magoam coletivamente, que magoam a família, que causam prejuízo, né? A gente precisa tentar ajudar. Mas ser indulgente é um bom começo. Né? O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Olha que legal essa frase. Porque, na verdade, quando tu enxerga o outro muito diferente de ti, né? A gente acha, né? Que às vezes tu chega perto de um irmão, por exemplo, um morador de rua. Aí porque tu tem uma casa, tu tem uma vida social um pouquinho favorável, tu olha para aquele morador de rua como se ele fosse a distância daquele morador de rua para ti é anos-luz, né? Tu pensa na tua consciência lá que tu é muito superior a esse irmão que está ali passando por uma necessidade. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Tá um certo dia o Chico Xavier está caminhando na rua, indo para um centro espírita com um grupo de amigos. No outro lado da rua tinha um rapaz que era um morador de rua da região lá. Quando ele avistou aquele homem do outro lado da rua, ele estava caminhando com a sua comitiva ali, ele pediu licença e atravessou a rua.
foi lá naquele morador de rua, deu um abraço apertado nele, conversou com ele por alguns minutos, sorriu, conversou e tal, ficou ali um tempinho, se despediu e voltou pro grupo e continuou o caminho dele para o centro espírita. E um amigo do Chico olhou para o Chico e disse assim: "Ah, Chico, que ótima, que maravilha a tua atitude, Chico. Foi lá, né, cumprimentar aquele irmão necessitado e tal, pá, isso é um exemplo, pá, a gente precisa disso e tal". Aí o Chico olhou para ele e disse assim: "Meu irmão, eu não eu não fui lá cumprimentar ele para dar alguma coisa. Eu atravessei a rua porque eu consegui perceber a luz que aquele irmão tinha. Eu precisava daquela luz". E ele atravessou a rua para sentir a energia daquele morador de rua que estava ali cumprindo o seu propósito, a sua missão como espírito. Então, quando a gente às vezes se acha muito superior a quem quer que seja, lembrem dessa historinha do Chico. Lembrem dessa historinha do Chico. Nós estamos experienciando experiências diferentes uns dos outros. Isso é um fato, isso é real. Então, o morador de rua de hoje pode ter sido o rei de ontem, ok? A, as experiências físicas não definem o espírito. Então, o homem verdadeiramente bom, vamos novamente aqui no slide. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Ou seja, quando nós olhar para alguém, não mantemos a distância. Nós temos que nos igualar. Nós somos iguais. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Não é? E não importa a posição social, dinheiro, poder, nada disso. Nós somos seres humanos, iguais, com os mesmos direitos. Eu vou voltar lá no slide da justiça, com a mesma condição de justiça por Deus. Nós estamos aqui na mesma oportunidade de todos. Se uns estão cumprindo uma missão em uma determinada faixa social, é por uma grande razão. É por uma grande razão. Né? Então, amar os inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Uma outra premissa do Evangelho, né? Amar os inimigos, né? No capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nesse capítulo fala muito disso, perdoar os nossos devedores, os nossos inimigos, à medida como nós gostaríamos de ser perdoado também pelos nossos devedores, para aqueles que nós devemos, não é? Então, amar os inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem, sempre, sempre pagar o mal com o bem. Ou seja, não revidar o mal. Né? Se a gente não conseguir ainda, por qualquer razão, perdoar aquele que nos faz mal, pelo menos começamos a não desejar o mal para esses seres. Se a gente não perdoa, vamos tentar trabalhar isso, para um dia a gente perdoar e tirar esse sentimento de dentro de nós. Mas começamos em não desejando o mal para eles. Ou seja, isso me fez tal coisa, eu quero mais é que se ferre. Não. Infelizmente, eu ainda não consigo perdoar, trazer para o meu lado, mas eu quero que ele seja feliz. Desejo do fundo do meu coração que essa pessoa seja feliz, que ela encontre felicidade, que ela encontre paz, e que um dia eu possa tirar esse sentimento de mim, do meu coração, que tanto me faz mal.
Então, é nesse sentido que é o que o Cristo quis nos dizer. Porque esse sentimento faz mal para nós mesmos, para aqueles que sentem. Aquele que não perdoa é o mais prejudicado, não é? Às vezes, a gente fica remoendo coisas que fizeram para gente, que a pessoa que fez nem lembra mais. E se fez, talvez tenha feito sem intenção de nos ferir tanto, em algum momento da vida, que nem lembra mais que a gente existe. E a gente fica remoendo aquilo, levando para uma eternidade aquela dor incalculável que não tem fim, por alguém que nem merece tanto sofrimento assim, né, da gente. Então, quem é que sofre? Somos nós, aquele que carrega essa essa dor, essa mágoa, essa tristeza infinita, que só pode ter fim quando a gente tiver, então, essa intenção de realmente perdoar, de colocar uma pedra em cima e seguir a vida, sem desejar nenhum tipo de mal para estes seres. Não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. Então, aqui no sentido da caridade, aquele que dá algo para alguém, primeiramente, esse ato de dar alguma coisa, ele deve estar recheado de boas intenções, primeiramente. Ou seja, tudo que a gente dá com o coração puro é bem-vindo a todos os seres. É ótimo tu dar um presente para alguém, né? Essa pessoa vai ficar feliz, né? Vai surtir um efeito positivo. Mas se essa esmola, ou esse presente, ou esse donativo é feito com interesses escusos, com interesses próprios, interesses que venham a, mesmo que seja uma barganha com Deus, né? Eu vou dar porque eu quero receber aqui, eu quero ser beneficiado aqui, quero arrumar um emprego, então eu vou dar um rancho básico aí, Deus vai me conseguir um emprego. Mas se for dessa maneira, não dá, meus irmãos. Não deem nada dessa forma, porque não tem valor nenhum, né? É preferível não dar, se a gente vai barganhar. Caridade não se barganha. Por essa razão, que todo aquele que quiser ser caridoso, primeiramente tem que ser bom. Porque o cara que é bom, ele não vai pensar dessa forma. Ele não vai admitir barganha na caridade. Não é? Então, se ele vai dar por um sentido justo, ou seja, eu vou dar porque aquela pessoa está precisando. Daria muito mais se tivesse. Então, nesse sentido, a esmola, né, deixa de ser esmola e passa a ser uma ajuda, uma caridade. Né? Esmola é, é, é aquele dinheirinho que tu joga assim quando o indivíduo está deitado no chão, tu pega uma moeda e joga. Isso chama-se esmola, né? Agora, a caridade não tem nada a ver com esmola. Caridade é um auxílio, é uma ajuda, é uma atenção que tu dá para outra pessoa com o único objetivo de tornar um pouco melhor a vida desse irmão. Sabendo que isso, lógico, na tua consciência inteligente, sabendo que todo ato benéfico traz por trás uma recompensa benéfica também. Ou seja, se tu está fazendo alguma coisa para alguém, alguém estará fazendo também para ti em outro momento, porque essa é a lei de causa e de efeito. Mas isso não tem nem que passar pela nossa cabeça. Simplesmente nós temos que fazer o bem pela vontade justa de ajudar, de compreender que nós somos aqui mecanismos de auxílio no mundo. Auxílio divino, né? Nós somos mecanismos de auxílio divino. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão, por consciência. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-lo.
Ou seja, aqui também no nosso capítulo 12, né, nós vamos entender que a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto está no ato quanto na maneira de fazer. Ou seja, dar com a direita sem que a esquerda saiba. Nosso capítulo 12, né? Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Então, às vezes tu está fazendo uma caridade, mas se teu coração não está envolvido naquilo ali, tu também não vai conseguir tocar o coração da outra pessoa. E às vezes, um outro ato que às vezes não tem tanto benefício material, né? Ou seja, não vou dar um rancho básico para aquela família, mas quando o filho daquele irmão adoecer, eu estou pronto a ajudar a levar no hospital, ou se o irmão lá sofreu uma cirurgia, quando ele sai da sala de recuperação, estou eu lá na sala de espera, esperando para ver como é que foi, me colocando à disposição. Então, esta caridade, às vezes, é mais do que um prato de comida. Às vezes, é mais do que um rancho básico, porque tu dedicou o teu tempo para outro irmão. A tua intenção é de ver aquela família bem, aquela família estruturada emocionalmente. Né? Então, são várias as formas de fazer esta mesma caridade. Né? Mas o coração tem que estar sempre na frente disso tudo. A ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Vou dar, mas eu preciso fazer uma selfie aqui, mostrar aqui eu e o menininho de rua aqui, que eu estou dando um pãozinho de cada dia aqui para ele, um chocolate. Não tem nenhum benefício, não tem nenhum mérito nisso, né? O mérito já vai estar dado, ou seja, o fato de divulgar ali, tu já está tendo o mérito que tu quer, que é o mérito de aparecer ali diante de um ato de caridade. Mas o verdadeiro mérito, o benefício de Deus, né, dessa troca tão importante que não se tem. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei, pela qual Deus governa os mundos. Esse sentimento de amor, ele está em todos os mundos habitados. É por essa razão, é por estas leis, que a harmonia é mantida em todos os orbes, principalmente nos orbes mais elevados. Quanto mais os homens, os seres, entendem as leis de Deus, mais exercem as suas leis e mais harmonia existe nesses lugares. Então, a terra será lugar de paz um dia, como diz as escrituras, né? Os profetas da antiguidade nos prometem 1000 anos de ouro, está lá no Velho Testamento. 1000 anos de ouro a terra viverá. Quando que a terra será lugar de paz? Quando os seus moradores, os seus habitantes, compreenderem as leis de Deus e a vivenciarem nas suas rotinas diárias. Não adianta só compreender as leis e também não vivê-las. Né? Compreender o evangelho, estudar o evangelho o tempo inteiro, mas não conseguir colocar este evangelho em nenhuma ação, não tem nenhum sentido. Ou seja, não valeu. A diferença entre o saber e o ser. Saber, a gente sabe muitas coisas. Hoje nós estamos no advento da internet, se sabe tudo. Tem criança com 18 anos aí, 17 anos, dando aula de tudo quanto é coisa aí, de tudo quanto é matéria. Agora, saber e ser é uma diferença astronômica. Saber é uma coisa, ser é outra. Porque Jesus, pregado na cruz,
não revidou os seus adversários, porque ele era na essência um ser puro e iluminado. Então, viver o evangelho é outra questão. E no momento que nós vivermos o evangelho, que nós vivermos as leis de Deus, todas as dificuldades das relações que hoje temos serão banidas da face da terra. E sim, a terra será lugar de paz. Então, nós caminhamos em direção ao conhecimento e também vivência das leis de Deus. Então, não basta apenas conhecer, mas precisamos adequá-las nas nossas relações, na nossa vida cotidiana, dentro da nossa família, nas nossas relações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, na nossa forma de ver a vida. A lei de Deus tem que estar embasando tudo o que a gente faz. Quando acontecer isso, o mal vai ser automaticamente sendo banido das famílias, dos corações, dando lugar a estas coisas benéficas que a gente tanto estuda e tenta colocar em prática, né? Então, não ouvides jamais que o Espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e o inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir. Então, o que nosso exemplo aqui está dizendo? Que não duvides que o Espírito ele está sempre entre alguém que quer inspirá-lo ao bem. Vamos colocar aqui como exemplo o nosso anjo da guarda, ok? Nossos espíritos protetores, anjos da guarda, inspiradores, Jesus, modelo e guia, enfim, todos esses seres que querem o nosso adiantamento moral e espiritual. E aqueles que querem nos empurrar para baixo. Então, nós estamos entre estas duas forças. Aquele que quer nos empurrar para cima e aquele que quer nos trazer para baixo. Então, o que nós precisamos é fazer escolhas, fazer as escolhas certas. Quando Jesus coloca para nós, orai e vigiai, ele conhecia todos esses perigos, porque ele mesmo, sendo um espírito puro, elevado, sofreu muitos assédios, forças que queriam destruí-lo, tá? E teve que se manter firme num lodaçal onde ele estava vivendo no planeta Terra, ou seja, saiu do seu pedestal, da angelitude, para habitar um lodaçal, como a gente, sair de uma casa bem organizada, com toda a infraestrutura, e ir lá para uma favela que não tem nem esgoto, nem... Né? Foi o que Jesus fez. Como um exemplo apenas estou dando, né? Mas foi o que Jesus fez. Então ele teve que viver aqui, nesse lodaçal de sentimentos emaranhados e negatividade, e vícios, e arrogância, e vaidade, né? E ganância. E sofreu tudo que nós aqui sofremos para trazer a sua angelitude à Terra e nos mostrar como é ser um ser de luz, né? Como é viver com uma consciência elevada. Sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo, né? O óbolo é a doação que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Ou seja, ao invés de criticar muitas vezes, né, o problema, né, às vezes a gente... Hoje nós estamos nessa época da crítica, né? Tudo a gente critica, tudo é errado, nós somos sempre os bons e nós criticamos tudo que é errado.
Mas fazer alguma coisa para modificar algo, não. Então não vamos ficar só na crítica, né? Se a gente puder fazer alguma coisa para auxiliar alguém que está no erro, alguém que está no vício, alguém que está no crime, alguém que está desorientado ou indo por um caminho ruim, que a gente possa fazer isso. Vale muito mais do que a crítica, do que a ofensa, né? É isso que o nosso slide quer dizer. É da boa educação moral que depende o melhoramento da Terra. É da boa educação. E de todos nós. Não é de um nem de outro, é de todos nós. Porque enquanto tiver um canto do mundo com miséria, fome, injustiça, violência, o mundo não será lugar de paz. Né? Só atingiremos um grau de aperfeiçoamento moral o dia que a grande maioria da população estiver vivendo esse bem. Senão, ainda viveremos esta fase complicada, né? Então, a essência da caridade nessas 3 palavrinhas, né, que é a benevolência, o perdão e a indulgência. Que pensais da divisão da lei natural ou divina em 10 partes, compreendendo que a primeira seria a lei da adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, né, na primeira revelação, né? E pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. A última lei é a mais importante. Lei de justiça, amor e caridade. É por meio dela, desta lei, que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras leis. Então, nós entendemos nesse capítulo, né, nesta lei, que abrange todas as outras, porque o sentimento do amor, na verdade, é o mais sublime, né, sentimento que nós podemos ter na face da Terra. Está imbuído a essência do próprio Criador, né? O amor das criaturas. Por isso que a gente sempre diz que o amor de mãe, por exemplo, é um dos mais ditosos da face da Terra, porque é o mais próximo a este amor divino, né? Então, por essa razão que a lei de justiça, amor e caridade, ela abrange todas as outras leis. Porque para ter progresso, por exemplo, na lei do progresso, nós precisamos ter amor, ter caridade, né? Na lei de sociedade, por exemplo, né, que é a lei que nos ensina a vivermos em sociedade, sem amor, sem justiça e sem caridade, como se vai fazer uma boa sociedade? Então, a lei de sociedade, a lei de amor, justiça e caridade, ela está em todas as outras leis, seja na lei de adoração, de progresso, de sociedade, lei de liberdade, lei de livre-arbítrio, né? Direito de ir e vir, todas as outras leis estão embasadas ou organizadas, né? E apoiadas por esta última lei, que é a lei de amor, justiça, amor e caridade. Então, meus irmãos, esse era o nosso texto de hoje, que a gente está falando sobre as leis morais, né, que são as leis, a terceira parte aqui do Livro dos Espíritos, nos apoiando aqui na nossa compreensão da justiça de Deus, né, da amorosidade de Deus e de seu discípulo, né, amado, que nos serviu de guia e de modelo, que é Jesus. Ok, meus irmãos? Vou abrir aqui então para os irmãos, se quiserem fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha aí.
Fiquem à vontade. Tudo certo? Ninguém quer falar? O Cláudio, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Oi. Não, essa lei do amor, pelo que eu entendo, pelo que eu li da Bíblia e tudo mais, eu acho que é a principal, a mais importante de todas, essa última, não é? Exatamente. A lei de amor, justiça e caridade, ela está embasada em todas as outras leis. Sem amor, sem caridade e sem justiça, que são esses três braços que contribuem para o equilíbrio de todas as coisas, não existiria progresso, não existiria sociedade, trabalho, né? Todas as outras leis precisam dessa última lei para se amparar. Então, sim, com toda certeza, tu analisou certo, ela é a mais importante e a mais utilizada, né? Dentro das leis morais. Ok? Mais alguém? Nídia? Tudo certo? Silvana, quer colocar alguma coisa? Pode falar, Nídia. Não. Tá tudo certo. Entendi, mais ou menos. Não tem uma pergunta assim. Pode falar. Mas na prática, né, é difícil. A gente está falando na teoria, mas na prática, assim, para a pessoa praticar isso, é complicado, né, Cláudio? Sim. É complicado, né? Tem que estar sempre te vigiando, né? Tem que estar Por isso, sempre por se, isso se... nós estamos aqui vivendo ainda nesse, É, nesse, nesse marasmo de é. dificuldade. Né? Nós estamos entendendo, porque a gente está tendo aula contigo, a gente está estudando, mas e as pessoas que não participam, que nem todo mundo faz esse estudo, nem todo mundo, né? Então, como, não, assim, é uma coisa assim meio, né, que a gente não, para praticar isso, para ter uma vida melhor, para ter um mundo melhor, como tu falaste, é, é, eu não sei quanto, talvez, claro que a gente não vai. Quando será esse mundo melhor? Porque nesse que nós estamos vivendo, tá difícil. É que assim, ó, Nídia, como é que eu posso explicar para que a gente entenda? Não, a Assim? gente falando na prática, né? O que a gente está vivendo assim hoje, ó. Estou te falando Não, isso que a gente. Você eu entendi. entendeu? Pode sim, O perfeito. mundo hoje, como vivem as pessoas hoje, como as pessoas assim, Só mesmo que em religiões, mesmo eu digo assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe muita gente, né? Muitas pessoas que estão ainda completamente fora desse sentido de autocontrole, de busca de consciência. sim, Isso a gente vê que a grande maioria hoje está numa outra vibe, né? Como a gente diz. nossa, é, Só que o que acontece? Quando Jesus veio à Terra, há 2.000 anos atrás, era muito pior. E ele, o que ele fez? Ele plantou uma sementinha. Ele veio aqui com a sua energia, com a sua verdade, com o seu jeito de ser, com o seu modelo, e plantou. Aquela sementinha, ela foi se sendo, espalhou. se espalhou. E hoje, se nós pegar a face da Terra em si, o cristianismo ele tomou uma proporção astronômica, né? Quantas pessoas cultivam e cultuam e estudam o cristianismo? Só que nós estamos ainda no caminho, nós estamos plantando. Mas se não é
esta visão evangélica que existe em muitas religiões, não só na doutrina espírita, né? Sim. Mas em muitas religiões, que pregam a importância da gente dar o primeiro passo. Né? Eu falei agora nos últimos slides que a gente precisa não apenas criticar, mas também ver uma forma de tentar auxiliar. Né? Então, a gente vê alguma coisa errada, e o primeiro passo é dizer assim, não, mas aquele fulano lá, tu vê, bebe, fuma, né? E faz aquela análise assim de fora. Sim. Mas o que nós fazemos, né? Colocando a nossa condição aqui como estudiosos, o que nós fazemos para modificar um pouco aquela consciência? Porque é somente mudando a consciência de todos nós é que vai haver mudanças práticas de comportamento. Enquanto a gente não aprende aqui, como a gente está fazendo hoje aqui, porque nós aqui estamos estudando, estamos colocando boas ideias na nossa mente e depois tentar praticá-las, né? A gente ainda Sim. está em construção disso. Como que essas ideias elas são plantadas? Exatamente como a gente está fazendo. Ou seja, meia dúzia de pessoas aqui comentando sobre questões. Essa meia dúzia cada um de nós temos família, temos pessoas que se aproximam da gente, e daqui a um pouco a gente começa a colocar essas informações para outras pessoas, essas pessoas se interessam, e isso vai sendo uma... Entende como é a construção da consciência? É muito devagar. São milênios de anos, né? Mas precisa se começar. Né? Não, então, mas... Jesus veio aqui e disse, olha, pode ser que eu seja o único. Não, mas tu falou, é que na hora assim, acho que eu falei a respeito que a gente vive hoje, né? Mas realmente, quando Jesus veio, era bem mais, como tu falaste, era pior que a gente não viveu aquela época, né? Eu tô falando do que a gente está vivendo hoje, né? Que hoje é horrível. As pessoas não têm. Eu vou dar uma dica, eu vou dar uma estatística aqui para as irmãs. Se nós pegarmos aqui, se nós pegarmos um exemplo, vamos pegar o Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Vamos pegar o Morro do Alemão. A gente ouve falar, né, pelas mídias, que aquilo lá é o caos. O caos do caos. Eu vou dizer, sem medo de errar, que menos de 10% das pessoas que moram lá naquela localidade vivem as suas vidas no mundo do crime, ou, enfim, né, atrelado a coisas ruins. Sim, claro que não. As pessoas tentam viver as suas vidas da melhor maneira possível. Né? Então, ou seja, o mal, muitas vezes, ele tem essa tendência de dar uma cara mais do que, na verdade, ele é. Na verdade, é. E o bem não, o bem ele é bem tranquilinho, né? O bem não faz ibope. Não, ele vai na sutileza. Então, tem muita gente, principalmente desse último... desse século que a gente está vivendo, né? Vamos pegar 2000 para cá, nós temos, através de mensagens espirituais, que muitas consciências estão sendo transformadas através de encarnação de espíritos que vieram em missão aqui para mudar realmente essas consciências, para transformar essas ideias, para que essas coisas, esses estudos saiam de fato dos pequenos grupos e tomem uma proporção maior, e as pessoas busquem essa ideia de transformação. Então, o terceiro milênio é isso, né? Que a gente está vivendo aqui, essa eclosão de estudos, de entendimento, e aí nós vamos ter aqui a própria, pela doutrina espírita mesmo, né? Nós vamos ter aqui a transformação do mundo para um mundo de regeneração, onde o mal vai sendo eliminado, aos poucos, pessoas melhores, espíritos melhores vão nascendo e vão influenciando, até que isso comece a ter mais estabilidade. Eu digo que a gente já começou essa transformação, aliás, essa transformação já começou desde
quando Kardec começou a escrever o Livro dos Espíritos, né? No tempo do iluminismo lá, né? Que os espíritos começaram a ter essas ideias diferentes, vislumbrar esse mundo espiritual, saber que a gente precisa realmente buscar conhecer a si mesmo. Então, esse movimento vem de muitos anos já, né? Na doutrina espírita, há mais de 200 anos, né? A gente está vivendo essa transformação. Mas sabemos que, como diz a música do Lulu, a passos de formiga e muitas vezes sem vontade. Né? Pior. Mas vamos lá, não podemos perder a esperança, né? Não podemos. Tudo certo, então? Certo. Gente, muito obrigado pela noite de hoje. Esperamos que os nossos estudos tenham feito bem para nós, né? Um benefício para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso espírito. Nós possamos estar sempre com essas ideias fluindo na nossa mente, né? A presença dos nossos amigos do plano espiritual, nossos anjos da guarda nos iluminando o nosso lar, e que nós possamos estar reunidos aqui numa próxima oportunidade, ou seja, na próxima quinta-feira, para mais um encontro aqui do ESD, Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Valeu, pessoal! Até quinta-feira! Fiquem com Deus!